E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. O vídeo de agora trazendo todas as notícias dessa quarta-feira do nosso querido Tricolor. Amanhã tem a apresentação do elenco para o novo técnico do São Paulo. E quero que você comenta aí, qual para você vai ser o time ideal que o Crespo vai montar para o restante da temporada. Antes de mais nada, também já sabe, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, vídeo todos os dias para vocês curtirem. Simbora aí assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, a gente vai falar muito sobre o São Paulo, muita coisa pra gente debater. Créditos eleitorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Ao fim, as férias do elenco do São Paulo. A Marina Buffon está no CT da Barra Funda, onde os jogadores vão se encontrar amanhã com o técnico Hernan Crespo. É isso, Má? Boa noite. É isso, Michele. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente nesta fria tarde, início de noite aqui de quarta-feira em São Paulo. E realmente, eu estou aqui em frente ao CT da Barra Funda. Amanhã cedinho os atletas já vão vir para cá, tá? 9h30 da manhã está marcada essa reapresentação e vai ser o primeiro contato, vamos dizer assim, oficial do elenco com o novo técnico que está de retorno aí do São Paulo, o técnico Hernan Crespo, que foi oficialmente apresentado ontem lá no estádio do Morumbis. E amanhã, então, ele vai se reencontrar aí com alguns jogadores, como Luciano, Arboleda, Luan, com quem ele já trabalhou lá em 2021, e vai conhecer quem ele tem de novo aí nesse elenco do São Paulo também. Então, essa reapresentação acontece amanhã às 9h30 da manhã aqui no CT, mas alguns atletas já se reapresentaram antes, caso de alguns jogadores que estão machucados. Lucas, Oscar, o próprio Caleri, que está se recuperando de cirurgia, Luiz Gustavo, esses jogadores acabaram vindo antes aqui para o CT para continuar os seus cronogramas aí cronogramas diferenciados por conta dos seus diferentes problemas médicos aí que os tiraram de campo até antes da demissão do técnico Luiz Subeldia. Mas falando do Hernan Crespo, ontem a gente fez uma matéria, obviamente, sobre a apresentação dele, mas um trecho a gente deixou de fora justamente para mostrar para vocês hoje. É o Crespo falando sobre essa mini pré-temporada que ele vai ter durante a pausa do Mundial, que ainda continua até meio de julho. Então vamos ver o que ele pretende fazer nessa pausa. Olha só. Llegué ayer. Necesito ver el día a día, la dinámica de trabajo, el grupo de jugadores. Todo esto se necesita un poquito de tiempo que hoy tengo, que es esta mini pretemporada que va a comenzar, como para hacer una evaluación general. Todo indica que sí, que está mejor de hace 4 años, eso seguro. Empezando por mí. Yo soy mejor que hace 4 años. Esto sí lo puedo garantizar. Ahora, para evaluar, decir qué es mejor y qué es peor, bueno, necesitamos tiempo. Tá aí, então, Hernan Crespo precisa de tempo para treinar e também avaliar esse elenco, se precisa ou não de reforços para a próxima janela. Volto com vocês aí do estúdio. Amanhã vai encontrar o elenco, vai ser tudo lindo, abraços, beijos, felicidades. Sempre lembra que a fase não tá boa, né? O Subeldia não conseguiu, e eu já tinha falado antes de terminar a temporada que ele não conseguiu tirar nada desses jogadores. Ai, não que iria tirar nada. Você tá muito negativo. O último jogo do São Paulo do Campeonato Brasileiro era Pablo Maia, Alisson, Arboleda, Luciano. Era o mesmo futebol. Nós não vimos nada diferente. E o Crespo vai ter trabalho. O Crespo vai ter muito trabalho com esse elenco. Mas não é melhor porque que ele já chegou falando que pode ser campeão, tudo. Mas vai ter muito trabalho. Que eu gosto. Vai ter trabalho, ele pega um time que depende muito de jogadores que mais se machucam do que jogam, que é o caso do Lucas e do Oscar. Depende muito. O São Paulo com eles é um, sem eles é outro, e um time muito comum. Tanto é que o São Paulo está só com 1 ponto à frente da zona do rebaixamento. Não é brincadeira isso. Não é, não. Vai zoando com o Campeonato Brasileiro pra você ver. Pula a fogueira. Vai nessa de pular a fogueira. O Santos que eu diga. O Santos está com o mesmo número de pontos do primeiro que estaria rebaixado hoje, que é o Internacional.
Então a disputa contra o rebaixamento tá sendo protagonizada por grandes clubes, Inter, Fortaleza, Santos, São Paulo. É muito perigoso isso. O Campeonato Brasileiro já nos deu muitas provas de que não se brinca com Série B. Não se flerta. Não se flerta com Série B. Embaixo da tabela. Foi muito bom a saída do Zubeldia antes. Para começar para que o Crespo tenha esse trabalho aí. Sim. A volta é só na segunda quinzena de julho, a volta do Campeonato Brasileiro. Então dá tempo de ele conhecer a fundo os jogadores atuais, que são bem diferentes da época dele, e colocar em dia um trabalho e colocar em prática o que ele pensa sobre o futebol. Aqui nessa bancada, acho que 2, 3 dias antes do jogo lá do Brasil, eu falei assim, ó, se for mandar embora o técnico de São Paulo, se for sair, tem que ser agora. Porque tem tempo para trabalhar. Não vai fazer isso depois que acabar o período desse Mundial aí. Mas ele é elegante, né? Ih, pronto. Elegante. Começou. Eu gosto, porque ficou um treinador mais elegante que o outro. O Abel é aquele estilo Felipão, usa o uniforme do clube. Será que o Crespo vai estar elegante assim na beira do gramado? Nós agradecemos. Uma questão pendente com o Alan Franco, que a gente não resolveu, não renovou ainda. E aí teve um post do Alan Franco lá, que o pessoal falou, eu sou bloqueado pelo Alan Franco, não sei porquê, mas eu não vi. Mas me falaram que ele fez um post lá enigmático. Aí, Renan, eu te pergunto, o São Paulo faz uma nova investida para manter o Juan Tressoldi, o Gabriel trouxe ontem essa informação aí, que não está descartada a permanência dele e, consequentemente, o investimento. A gente já falou algumas vezes aqui, né, Renan, que isso não pode ter a ver, não pode estar vinculado com uma não renovação do Alan Franco, porque a gente não pode perder o Alan Franco. Como é que você está vendo tudo isso daí? Você faria esse esforço para manter o Juan? O que você enxerga disso tudo aí, Renan? Porque me preocupou isso aí tudo. Bom, Senna, não é novidade para ninguém que, para mim, o Alan Franco é o melhor defensor jogando no futebol brasileiro nesse momento. Um jogador de uma consistência absurda, de uma qualidade que pouco se vê hoje em dia no futebol brasileiro. Portanto, o esforço todo deveria ser, na minha opinião, para a renovação de contrato do Alan Franco. E nada contra o Juan, que concordo com você, até tem, quando solicitado, aí tem jogado bem, é um jogador que vai muito bem na bola aérea, tem boa velocidade para um zagueiro. Então, em condições normais, com um time saudável financeiramente, seria, quem sabe, uma situação viável, né? uma movimentação viável. Agora, nesse momento, não. Nesse momento, não, pela renovação de contrato do Alan Franco, e o que eu falo sempre, né, cara? E toda vez que eu vou lá para Cotia, eu penso a mesma coisa e discuto com meus amigos, discuto no bom sentido, debato ali com meus amigos a respeito disso. O quinto zagueiro, o terceiro de cada posição, no caso de zagueiro, o quinto zagueiro do elenco profissional, obrigatoriamente, na minha opinião, tem que ser da base. Você tem que já ir preparando esse jogador para o ano que vem. No caso de uma venda, no caso de lesões, que acontece bastante. Então, cara, por vários motivos, eu sou contra essa movimentação da permanência do Juan. O principal motivo é o Alan Franco. E isso me preocupa muito, Senna. Da mesma forma que você está preocupado, eu também estou. É um jogador que se me incomodou um pouquinho, você perdeu o Igor Vinícius para um rival local, porra, cara, o Alan Franco perder para um rival, e qualquer que fosse, ia me deixar muito puto, não incomodado, ia me deixar muito puto. Você reforçar um Palmeiras, dar a possibilidade de reforçar um Flamengo, um Botafogo. Botafogo vai perder um zagueiro aí agora, o Jair, né, para a Inglaterra, provavelmente. E os caras têm dinheiro, meu. Você não pode correr esse risco de forma nenhuma. Que o Juan vá para lá, com todo respeito ao Juan que está na imagem, né? Não vou repetir o que eu falei sobre ele, mas o Alan Franco a gente não pode perder. A estabilidade da defesa do São Paulo, há algum tempo, passa por esse jogador. Né? Então, os esforços todos deveriam estar voltados para a renovação do Alan Franco, Senna, na minha opinião. Cara, não quero nem começar a pensar nessa possibilidade da gente não ter o Alan Franco, né? E, Van, a gente
falava aqui outros dias, né, que talvez a defesa seja o único setor do São Paulo onde a gente estava tranquilo. E aí agora a gente já não fica tranquilo. O São Paulino não tem paz. Tá essa encrenca ali da renovação do Alan Franco, que assim, tem gente que a gente pergunta, fala que tá indo, que tá caminhando, outros falam que não, vamos aguardar. Eu já estou preocupado. E aí o que me deixa tenso é você pensar o seguinte: se você está trabalhando num lugar, você vê que os caras estão investindo, torrando em outros jogadores, ainda por uma função que você faz, e você não está com a sua situação resolvida, você começa também a não ver aquela empresa como prioridade para você mais, né? E assim, como que o São Paulo precisa de peças, né, Ricardo? A gente sabe disso, o São Paulo precisa de peças e a gente fica pensando se o Crespo vai usar o esquema com 3 zagueiros e tudo mais, nós precisamos ter boas opções, é o que eu sempre falei aqui. Eu concordaria com assim, a insistência do São Paulo, por exemplo, em ficar com o Juan, se fosse uma negociação simples e fácil, de simplesmente vamos estender o empréstimo para tentar depois a venda, porque o São Paulo precisa dessas artimanhas para conseguir ficar com os jogadores, porque a gente está em busca de oportunidades de mercado. E até então a gente olha para a base, quais são as opções vindos da base para a zaga, sendo que a gente não está testando ninguém. E isso já é um problema que se estende, vem de troca de treinador, então é algo muito profundo. Mas assim, eu acho que o torcedor São Paulino ficou até aliviado quando veio a primeira notícia de que o São Paulo não ia mais existir, até pela questão da lesão do Juan, né? Porque ele vai passar por um procedimento, aí ele vai ficar em tratamento, a gente sabe, sei lá, quando que ele vai voltar, e tipo, não faz, assim, para mim não faz sentido nada disso. O São Paulo insiste tanto por esse jogador. Sendo que realmente, eu lembro que o Renan até falou alguns dias, algumas semanas, que a prioridade do São Paulo no mercado deveria ser a renovação do Alan Franco e a permanência do Marcos Antônio. E eu concordo com isso, porque realmente você manter os jogadores que você tem, que são importantes, é prioridade ao invés de ir atrás de outros atletas, sabe? Às vezes, até o Senna acho que comentou ontem, por exemplo, de um ponta, sendo que o São Paulo não precisa desse reforço agora, sendo que tem as opções do elenco. Então, acho que realmente as prioridades é manter aqueles que são importantes. O Alan Franco se tornou importante, foi um jogador resiliente, que esperou o momento dele, deixou o Beraldo brilhar no ano dele de 2023, 2024 ele assumiu a titularidade, e foi um jogador que a gente entende que tem muita identificação também com o São Paulo, e ele veio na segunda tentativa, né, do São Paulo de trazê-lo, e deu certo, até que foi na época do Crespo que estava para ele vir, ele acabou indo jogar nos Estados Unidos, e enfim, daí veio para o São Paulo. Então, acho que realmente manter o Alan Franco é muito importante, porque assim, o Arboleda foi por muito tempo o pilar defensivo do São Paulo. Mas é claro, muitos anos e tudo vai mudando, e é um ciclo que vai acontecendo, ele acabou caindo de rendimento e muitos outros fatores foram acontecendo. O Alan Franco tomou essa posição, então acho que realmente é a questão da gente entender a importância do jogador e investir nele, né? Para ele realmente como se sentir importante. Se ele fosse para um rival, também eu ficaria arrasada e muito brava com a questão a falta de gestão do São Paulo realmente, de priorizar essas negociações, né? Tem negociações do São Paulo que eu vejo que não fazem sentido. E uma coisa que eu venho falando aqui no Extra também é em relação aos reforços que virão agora, possíveis oportunidades do mercado, possíveis reforços que o São Paulo vai atrás. Eu acho que agora é o momento de ouvir o Crespo também. Eu sei que nós temos um tempo curto, eu sei que a gente não tem muito dinheiro, mas acho que o lance é agora realmente ouvir o que o Crespo, ele vai analisar o elenco que ele tem, vai analisar as peças que ele tem, tanto os jogadores experientes que vão retornar, por exemplo, de lesão agora, que a gente teve a notícia que alguns jogadores retornaram aí, estão fazendo parte de transição e tudo mais. Amanhã nós vamos ter mais um parâmetro em relação a isso, de jogadores que podem ter um retorno agora. E daí ele vai poder ver também as necessidades que ele vai ter no elenco, para ele fazer esses pedidos. Porque não adianta nada a gente trazer reforço de jogador, que depois o Crespo não vai jogar, não vai colocar para jogar. Então acho que é realmente ele entender as necessidades do Crespo, que ele vai pedir, porque trazer jogador para o técnico depois não colocar em campo, foi o exemplo do Bruno Rodrigues que eu dei, que a gente contratou o Bruno Rodrigues em 2021, que era o destaque da Ponte Preta, foi muito bem na Série B. Aí trouxe ele, daí depois contratou o Crespo, e assim, o Crespo não utilizava ele. Então ele ficou ali um jogador, e é isso, porque ter por ter, simplesmente porque contratamos, para quê? Então acho que realmente agora o cenário perfeito seria ouvir o Crespo e as necessidades que ele vai ter para o elenco e priorizar essas, principalmente, acho que a renovação do Alan Franco. Cara, isso é preocupante demais. Meus amigos, o São Paulo que volta aos trabalhos de fato amanhã, com todo o elenco estando à disposição, os jogadores machucados
já estão trabalhando desde o início da semana e temos aí algumas novidades. A primeira, Juan Tressoldi. Fica, vai, não vai? Uma coisa que eu não entendo é por que gastar tanto dinheiro e fazer um esforço tão grande para manter um zagueiro que é um bom zagueiro, ok, mas pô, com essa grana daria para você contratar um zagueiro para compor elenco de meio de tabela do Campeonato Brasileiro, de Série B. Lá tem zagueiro do mesmo nível do Juan Tressoldi e mais barato. Eu, sinceramente, eu não entendo porque todo esse esforço para contratar um zagueiro de 27 milhões. Você vai ali na Série B com 10, você traz um zagueiro. Pô. Com potencial. Um zagueiro mais novo e com potencial de revenda. O Wellington Rato veio da onde? Do todo poderoso Atlético Paranaense. Do Atlético Goianiense. E deu frutos pro São Paulo. Deu frutos pro São Paulo. O Michel Araújo, ninguém sabia quem era, deu frutos pro São Paulo. O São Paulo tá começando não, né? O São Paulo tá se perdendo no que ele entende. Aí, o Thiago Mendes, que o São Paulo já tinha um acordo. Aí o São Paulo... Aí, nós pode contratar, mesmo que seja por empréstimo. Mas a gente pode fazer um esforço para manter um zagueiro de 27 milhões, mas não pode fazer um esforço para trazer o Thiago Mendes. Agora o Thiago Mendes já tá em negociações com o Vasco. Ah, a gente pode fazer um esforço para deixar um zagueiro, mas não pode fazer um esforço para trazer o Brenner, para substituir o Caleri. Não pode. Também está negociando com o Vasco. Então, assim, eu não entendo o que a diretoria do São Paulo tá planejando. A renovação do Alan Franco, que é uma prioridade, não sai, nunca sai. Que é sim um pilar, porque assim... O Juan Tressoldi, na teoria, pra mim, você tem Arboleda, Alan Franco, Ferrarese e aí o Juan Tressoldi. E ainda tem o Sabino. Você tem 5 zagueiros no elenco. Não entendo por que todo esse esforço monumental para manter um zagueiro que, ok, é um bom zagueiro, mas não vale 27 milhões, cara. Pro atual momento do São Paulo, não vale. Não vale. Simplesmente não vale. E aí você vai fazendo coisas. O São Paulo, para mim, ainda precisa de um substituto para o Oscar. Para quando o Oscar não estiver bem fisicamente ou tiver que poupar o Oscar, ter alguém que não seja o Luciano. Porque o Matheus Alves deve ser vendido lá para o CSKA. O Luciano, não vou nem dar minha opinião aqui. O Lucas, ele até faz essa função, mas eu acho que o Lucas com o Crespo vai ser mais aproveitado como um atacante do que como um homem que joga por dentro, pelo meio. Eu, sinceramente, eu já disse aqui, não se espantem se o Lucas com o Crespo passar a ser um segundo atacante e não um ponta. Não se espantem. O Lucas começar a jogar ao lado do centroavante, como um segundo atacante, o São Paulo jogar com uma dupla de ataque. Não se espantem se o Lucas passar a ser um segundo atacante. Parar de ser esse homem de beirada, parar de ser esse homem de meio, o São Paulo jogar, principalmente quando o São Paulo jogar no 3-5-2. O São Paulo jogando no 3-5-2, o Lucas vai ser segundo atacante. Podem ter certeza disso. Não vai ser todos os jogos que a gente vai ter o Oscar por dentro, o Lucas de um lado, Ferreirinha do outro e um centroavante. Eu, sinceramente, eu acho que essa formação vai ser uma das que menos será usadas. Esse 4-2-3-1. É uma formação que pode dar certo? É uma formação que pode dar certo. Mas, sinceramente, eu não acho que vai ser... Principalmente a formação de início. Vai iniciar o jogo assim, não. Eu acho que ele vai iniciar o jogo ou num 4-4-2 ou num 3-5-2. E aí, sempre... Uma coisa do Crespo que é muito legal é que ele tende a mudar, ele não tem medo de mudar. Inicia o jogo com o time de um jeito, deu o segundo tempo, ele troca, transforma o time. Cara, isso no Crespo, ele evoluiu muito, e é por isso que eu falo aqui, ser melhor ou pior que o Zubeldia, isso a gente vai ver. Mas o Crespo, ele tem mais ferramentas e conhecimentos táticos, não tem medo de mudar, não é preso a convicções. E isso é muito interessante. Principalmente para um time que tem um elenco curto, um time que sofre com lesões.
Você se adaptar, o Crespo, ele se adapta melhor ao jogo, ao time, ao adversário, ao elenco que ele tem, aos jogadores que estão disponíveis para a partida. Isso vai ser interessante. O Crespo, a entrevista coletiva dele também foi uma ótima entrevista. Ele falando sobre um time que joga bonito, ou um time pragmático, que nada mais é do que um time que marca e acha os seus gols. Por exemplo, o time do Dorival era um time pragmático, era um time combativo. Todo mundo marcava, todo mundo se matava dentro de campo, os caras deixavam a vida dentro de campo, mas não era um time brilhante, nunca foi. O próprio time do Zubeldia, de 2024, também era um time que marcava muito. Não era um time brilhante que achava os seus gols muito mais na força do ódio, na força da vontade, na força de jogadas brilhantes do Lucas ou do Ferreirinha. Esse ano eu achava que esse time ia ser um time que jogasse futebol. E eu espero que o Crespo, talvez não nessa temporada, porque não vai ter tempo de trabalho direito, né? Vai ter que trocar a roda do carro com o carro andando. Mas pro ano que vem, que esse São Paulo, pelo menos acho que até o final da temporada, esse São Paulo vai ser um time que vai jogar um futebol que agrade mais o torcedor. Isso eu acho que vai acontecer. O São Paulo do Crespo, da primeira passagem, ele era um São Paulo, sim, que tinha marcação individual, que tinha marcação, que tinha combatividade, mas era um time que com a bola, principalmente por conta do... Putz, como é que é o nome, cara? Aquele jogador que veio do Vasco, pô, agora esqueci o nome dele. Camisa 10 que jogou com o São Paulo, jogou no São Paulo, o São Paulo era um time que quando tinha a bola, jogava muito. Jogava bem, envolvia. Sabe, pô, ele conseguiu driblar pro lado direito, pro lado... Benítez, lembrei. O Benítez, que veio do Vasco, ele jogava muita bola. É porque ela é de vidro, mas ele jogava muita bola. Então ele criava, ele dominava o meio de campo do São Paulo. Então, era um São Paulo combativo? Era um São Paulo combativo. Mas o São Paulo com a bola não era um São Paulo sem ideias. Era um São Paulo com ideias, que sabia o que fazia dentro de campo. Sabia o que fazia dentro de campo. Então, a gente tem que pontuar, a gente tem que observar, e eu, sinceramente, espero muito do Crespo. Talvez não agora a curto prazo, mas a médio prazo, ali chegando setembro, outubro... Eu espero um salto de desempenho, de entendimento tático muito grande para o time que a gente vê hoje. Ah, mas o time do Zubeldia tinha desfalques. Eu espero o time do Crespo em setembro, para mim, vai ser um time muito melhor do que o time do Zubeldia que ganhou do Corinthians. Ao meu ver. O time que ganhou do Corinthians foi um time que a torcida gostou da partida. Foi um jogo brilhante. O segundo tempo do São Paulo foi muito bom. Mas, pra mim, o time do Crespo em setembro, outubro, na hora que o bicho vai pegar mesmo, vai ser um time que vai jogar um futebol mais interessante. Pelo conhecimento tático do Crespo e porque eu acho que ele tem mais capacidade de fazer esse time jogar mais bola. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus até o próximo vídeo. E valeu.